Mitos e verdades. Oferecimento. Cassemi, sempre à frente, cuidando de você. Terça-feira é dia de falar sobre saúde no Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. E o assunto que você escolheu é sobre pneumonia. E quem está aqui comigo é o Dr. Henrique Brito, ele é pneumologista. Pela terceira vez, doutor, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. Doutor, vamos começar a esclarecer o que é a pneumonia. Eu estou aqui agora, por exemplo, debaixo do ar-condicionado. Eu posso estar com pneumonia? Bom, vamos lá. Boa noite, Rodrigão. Boa noite a todos. Pneumonia é uma inflamação do parênquima, do pulmão como um todo, né? O pulmão tem a parte que leva o ar e que chega ao ar, chamada de alvéolos, né? E esses alvéolos ficam inflamados por uma bactéria. Então, se inflama o pulmão, se inflama a região que troca o oxigênio e o paciente tem tosse, tem falta de ar e vários outros sintomas. Pneumonia leva à morte, doutor? Isso é verdade. Pneumonia pode... Leva à morte? Pode levar à morte. Eu tenho casos desde pneumonias leves a pneumonias graves, né? Então, por muito tempo, a principal causa de morte nos homens foi pneumonia. Depois do advento dos antibióticos, a pneumonia sim foi mais controlada, mas ainda assim é uma doença potencialmente grave e que pode causar morte. Bom, vai mandando tua pergunta no 67-9424-2097, 67-98424-2097, faça sua pergunta. Doutor, a pneumonia, ela tem cura ou ela só tem tratamento? Tem cura. Tem cura. É causada por uma bactéria, eventualmente por um vírus, mas geralmente é uma bactéria. E se trata com antibióticos, outras medicações, se cura, o paciente fica sem nenhum problema e geralmente sem nenhuma sequela. Qual que é o público mais atingido com essa doença? São os extremos de idade, crianças pequenas e os idosos, né? Então os extremos de idade são os mais sensíveis, mais suscetíveis às infecções. Também quem tem doenças crônicas, que tem doenças pulmonares, cardíacas, vasculares, várias outras doenças estão mais sujeitas à pneumonia. O que causa a pneumonia, doutor? Por exemplo, eu sempre escutei, né, da minha mãe falando assim: ah, guri, sai da chuva, ou nesse período de frio, né, vai colocar um casaco, não deixa o peito para fora, o peito de fora, né, que senão vai dar pneumonia. Tem uma relação, é mito ou é verdade isso? Olha, tem um pouco de mito, um pouco de verdade. Acontece o seguinte, na época mais fria, a nossa defesa fica um pouco mais vulnerável. A gente tem vários mecanismos de defesa. Vou só citar um exemplo aqui, eu tenho vários cílios, que como tem nos olhos, né, eu tenho toda a parte respiratória que faz a defesa. No frio, eles batem menos. Então fica mais fácil a bactéria, que é o agente causador da pneumonia, os vírus também, entrarem e fazer a infecção e a inflamação nos pulmões. Mas também o tempo mais seco, nosso inverno é mais seco, então fica mais suscetível, a mucosa fica desidratada e fica mais fácil de eu ter uma infecção. Bom, o pessoal está perguntando aí no WhatsApp, manda no 67-9424-2097. Doutora, pneumonia bacteriana é um tipo, existem outros tipos de pneumonia? Tem, a pneumonia bacteriana é o principal tipo, tem a pneumonia viral, tem a pneumonia fúngica, tem vários outros, principalmente a bacteriana é nosso foco, que é maior de longe, a maior prevalência. Bom, pneumonia pode desencadear outra doença, doutor? Pode, o paciente pode ser chamado de uma infecção generalizada, então eu posso chamar de sepsia ou septicemia, né, que é a forma mais grave. A infecção não fica só restrita ao pulmão, ela se espalha para o corpo inteiro, são os casos mais graves. Pessoal, manda tua pergunta 67-9424-2097. Eu tossindo, né? Aquela tosse que vem com secreção, com catarro. É um sintoma, um alarme que eu esteja com pneumonia, doutor? Veja, tosse é um dos principais sintomas que a gente tem, né? E tosse é um dos sintomas da pneumonia, mas não quer dizer que o fato de eu estar tossindo seja pneumonia. Geralmente não é, mas eu tenho que ter atento. Se aquela minha tosse está carregada, muita secreção, se tem febre, um pouco de indisposição, mal-estar, prostração, eventualmente falta de ar, né? O paciente piora das outras doenças dele, do coração, talvez eu esteja diante de um quadro de pneumonia. É importante eu ir ao médico e consultar, fazer uma avaliação clínica, eventualmente um raio-x, para eu definir se é pneumonia ou não. A pneumonia, ela causa muita falta de ar? Depende da condição pré-existente do paciente. Num paciente jovem como você, talvez não vai ter tantos problemas, né? Em termos de falta de ar. Só se for uma pneumonia extensa, mas um paciente já tem uma doença cardíaca, doença pulmonar prévia, uma pneumonia pequena, leve, já pode ter um significado bem grande e levar até uma falta de ar maior. Qual é a diferença entre pneumonia e bronquite, doutor? Pergunta chega pelo WhatsApp. Veja, pneumonia, como eu falei, é a inflamação dos alvéolos, que é uma estrutura final onde troca o ar dos pulmões. A bronquite é nos brônquios, a inflamação dos brônquios, que pode ser de origem
de origem infecciosa, mas pode ter origem alérgica, que é a famosa asma, ou a causa pelo cigarro, que é a bronquite crônica pelo cigarro. Bom, tem mais perguntas chegando pelo WhatsApp, já ultrapassamos mais 70 perguntas. Doutor, a pneumonia pode acontecer sem eu estar gripado? É mito ou é verdade isso? Isso é verdade, não necessariamente eu tenho que estar gripado, é a história que a pneumonia é uma gripe mal curada. Isso não é uma verdade. Assim, gripe e pneumonia são coisas diferentes. A gripe pode abrir a porteira para a bactéria da pneumonia entrar e fazer a infecção e a inflamação. Mas eu posso ter muito bem pneumonia sem ter necessariamente uma gripe prévia. Ali a gente acabou de ver no WhatsApp, a pessoa teve pneumonia dupla. Isso existe? Isso é um termo mais leigo, isso é mito, né? Quando eles falam dupla, eu tenho 2 pulmões, né? Então o pessoal refere a dupla quando pegando os 2 pulmões. Mas é um termo leigo, não é um termo médico, né? A gente tem pneumonia como modo geral, mas quando fala dupla, eles querem dizer que é um pouco mais grave. Mas não é um termo médico, isso é mito. Ó, tem mais uma pergunta aqui, doutor. É possível nascer com pneumonia? Nascer com pneumonia, você pode aspirar, dependendo na gestação, quando você tem o final, eu posso aspirar o mecônio e eventualmente vai para o pulmão e faz uma pneumonia, mas é de origem mais irritativa, mais química, mas é uma pneumonia, não deixa de ser uma pneumonia. Olha, já recebemos mais de 85 perguntas, continue mandando aí no WhatsApp 67 98424 2097. Doutor, quando a pessoa tosse e sai sangue na secreção, pode ser pneumonia ou tuberculose? Pode ser as duas coisas, né? Pode ser várias coisas também. Então, não é só pneumonia, não é só tuberculose que causa sangue na tosse. Mas, se você está tossindo e com sangue, é um sinal de maior gravidade. Então, eu tenho que procurar um médico para diferenciar. Tuberculose, pneumonia, é uma outra causa, uma outra doença do pulmonar ou fora do pulmão, mas eu tenho que avaliar. Mas nem sempre quer dizer que é pneumonia ou tuberculose. Olha, mais uma pergunta. Doutor, eu gostaria de saber se atelectasia é perigoso e se pode virar pneumonia. O que é atelectasia? Atelectasia é quando uma parte do pulmão, a parte variável do pulmão, para de receber o ar. Então, o pulmão da gente fosse uma sanfona, ele abre e fecha, uma mola, né? A atelectasia é quando uma parte do pulmão, por vários motivos, deixa de receber o ar. Então, aquela parte, ela colaba, ela fecha. Uma bexiga que não quer encher mais. Então, naquela região, eu posso acumular secreção e aí sim, ela é um fator de risco importante para virar uma pneumonia, sem dúvida. Ó, mais uma pergunta, doutor. Dores nas costas muito fortes. É sintoma de pneumonia? Olha, nem sempre, assim, isso é um pouco muito de mito isso, né? A gente tem que entender que o pulmão em si, ele não tem inervação, o pulmão não dói, né? Então ele não tem como doer, não tem como causar um desconforto nas costas. Mas eventualmente eu tenho uma pelezinha que recobre o pulmão, chamada de pleura. Essa pleura pode doer. Se a pneumonia for extensa e acometer essa pleura, ela pode realmente dar uma dor nas costas, né? Mas geralmente dor nas costas não é pneumonia. É lógico, se estiver acompanhado de tosse, de febre, de outros sintomas que nós falamos aqui, eu tenho que procurar um médico para estabelecer se é ou não um quadro de pneumonia. Ó, tem mais uma pergunta aqui, doutor. Eu estou com pneumonia, posso tomar a vacina da gripe? Pode, desde que a contraindicação, se você estiver com febre. Não estando com febre, numa fase já de melhora da pneumonia, eu posso tomar a vacina sem problemas. Ó, Rodrigão, tô internada por pneumonia e deu água no pulmão. É perigoso? O que causa? Água no pulmão, na verdade, como eu falei, a pelezinha, a pleura, são duas pleuras. Então, o líquido, a inflamação, chamada de exudato, transudato, ela vai para dessa região e acumula um líquido chamado de derrame pleural. Então, o que o pessoal popularmente fala água no pulmão é o derrame pleural, que é uma complicação da pneumonia. Tem tratamento, eventualmente só com antibiótico, eventualmente tem que colocar um dreno para tratar esse líquido no pulmão, o derrame. Bom, mais perguntas chegam aqui, ó, as perguntas não param, mais de 100 perguntas. Doutor, quem já teve pneumonia, fica fácil de pegar tuberculose? É a Juliana lá do Los Angeles. Na verdade, até mais o contrário. Quem teve tuberculose, que causa muito mais sequela que uma pneumonia... A tuberculose é pior que uma pneumonia? A tuberculose potencialmente é pior, né? Que uma pneumonia em termos de sequelas, né? Então a tuberculose, se você não tratar e demorar tratamento, ela pode deixar uma sequela maior ou menor no seu pulmão e aí sim ele fica mais frágil, mais vulnerável. A pneumonia, quando bem tratada, não deixa geralmente sequelas, só nas causas mais graves, né? Mas não vai aumentar o risco de tuberculose, o fato de ter uma pneumonia mais grave. Eu posso pegar pneumonia 1, 2, 3, infinitas vezes? Você pode pegar, está sujeito, todos nós estamos sujeitos a ter pneumonia várias vezes na vida. É lógico, se você tem uma pneumonia chamada de repetição,
2 vezes no ano, mais de uma vez no ano, 3, né? Eventualmente, eu tenho que investigar alguma imunodeficiência, investigar uma doença estrutural do pulmão, ou enfim, algum fator de risco que está levando ele a ter essas pneumonias de repetição. Porque geralmente a nossa defesa dá conta do recado. A gente está em contato com vírus, bactérias o dia inteiro, mas a gente consegue neutralizar esses agentes. Então a gente fica tranquilo. Eventualmente escapa, faz uma pneumonia aqui e ali, mas tem de repetição, eu tenho que investigar o porquê está acontecendo várias vezes. Doutor, eu tava em Dourados, né? Tava 14 graus de temperatura, tava um frio danado, lascado lá correndo. E uma menina passou correndo por mim, ela é do Aerorancho. Se ela estiver me ouvindo, né? Ela fala que assiste o Cidade Alerta todos os dias. E ela me falou assim, ó, tô correndo aqui, acabei de sarar de uma pneumonia. Ela falou desse jeito e eu tô aqui correndo. E isso que eu te perguntar, atividade física nesse período pós-doença é saudável? É importante, a gente tem que se manter ativo. Ficar inativo é sempre ruim. Eu acho que no começo, depois de um quadro de pneumonia, eu tenho que ir devagar. Então começa mais devagar, né? Então você vai intensificando o nível da sua atividade física de maneira gradual, né? Não vai querer correr uma maratona logo depois de uma pneumonia. Então vai devagarzinho, retoma a sua atividade, mas a atividade física sempre é recomendada. Bom, conversei aqui com o médico pneumologista, Dr. Henrique de Brito. Ele que está pela terceira vez aqui no Cidade Alerta. Sabe por que o senhor volta tantas vezes? Porque o senhor é muito bom. O senhor é muito didático. Parabéns, viu? Obrigado. Os pacientes estão em boas mãos, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, doutor? prazer. E volte mais vezes. Tá certo. Tá bom? Prazer, sempre prazer. Pode sair por ali, doutor. Obrigado, viu? Tá Viu bom. só, gente? E se você tem uma sugestão de qual assunto que a gente deve abordar aqui no Cidade Alerta Mato Grosso do Sul, no Mitos e Verdades, manda aí teu WhatsApp no 6794242087. Olha só vamos mostrar aqui rapidamente. Olha o tanto de perguntas que chegaram pro doutor. A nossa audiência disparou, né? Mais de 100 perguntas aí. Ô, Chiro, pega o WhatsApp do doutor, manda tudo pra ele responder, tá bom, doutor? Ele tá aqui porque, pessoal, ó, gente com saúde não se brinca, né? E a gente sabe disso. Nesse período, é importantíssimo porque, olha, quem tem Cacemes, pessoal, oferece um atendimento completo para quem é beneficiário. É da prevenção ao tratamento com centro médico e diagnóstico avançado da Cacemes. Quem é beneficiário Cacemes tem à disposição profissionais de inúmeras especialidades médicas, incluindo fisioterapia ortopédica, em um só espaço. Isso é incrível, né? É muito mais comodidade para cuidar da sua saúde por inteiro, do diagnóstico ao tratamento, então você já sabe. É beneficiário Cacemes, precisou de consulta médica ou atendimento fisioterápico? Agende já seu atendimento pelo telefone. Anota esse telefone, 3056-9800, 3056-9800. Mas se o que você precisa é colocar os exames em dia, a Cacemes tem também. Pessoal, o Centro Diagnóstico Avançado Cacemes possui uma estrutura completa, com padrão de alta qualidade que você já conhece e confia, e que é a garantia de excelentes resultados. E o melhor, também atende outros convênios. Gente, para agendar o seu atendimento no setor de análises clínicas, anote o telefone 3026-8819. E ó, a Cacemes também tem um lugar específico para você fazer seus exames de imagem como raio-x, ultrassonografia, mamografia, ressonância, entre outros. Isso é a Cacemes, sempre à frente, cuidando de você por inteiro. E esse foi o quadro Mitos e Verdades dessa terça-feira. Mitos e Verdades.